Eu sou Tarciso Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e em home office em Crato, Ceará. Diário do dia a dia. 7 de setembro, dia da independência do Brasil. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando supostamente Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgastes nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820. Mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. A transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como período joanino. Esse nome faz referência a Dom João VI, regente que esteve à frente de Portugal e só se tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico. Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos, em 1808, e a elevação do Brasil à condição de reino, em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Assim, em 1820, estourou a citada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíam o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI durante o período joanino. Foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do país, nesse caso a elite do Sudeste, não aceitava essa possibilidade, porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderam-se durante 1820 e 1821. Mas a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822,
a situação mostrou-se insustentável e o regente declarou a independência. É importante dizer que o nosso processo de independência não foi pacífico, uma vez que houve resistência, que resultou em batalhas em locais como Bahia, Pará e Cisplatina, que é o atual Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser Dom Pedro I. Caso queira saber mais sobre todo o processo de independência do Brasil, sugerimos a leitura dos seguintes textos: Independência do Brasil e Guerras de Independência. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva de nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo esse acontecimento um marco de fundação de nosso país. Apesar disso, os historiadores atualmente não têm certeza se Dom Pedro realizou, de fato, o Grito do Ipiranga. Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e, por isso, deve ser celebrada. A importância da data é facilmente identificada pelo fato de que ela é um feriado nacional e é um dos 3 feriados que comemoram acontecimentos marcantes da história brasileira. Os outros são o Dia de Tiradentes e o Dia da Proclamação da República. O 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil, que após a ditadura de Vargas, essa lei decretou a existência de 7 feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. As 2 leis seguintes foram Lei número 662, de 6 de abril de 1949, Lei número 10.607, de 19 de dezembro de 2002. As comemorações da independência do Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades do Brasil e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. Na capital, Brasília, são realizados desfiles de membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, assim como acontecem desfiles de bandas e até de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra. A Esquadrilha da Fumaça, destacamento da aeronáutica famoso por realizar exibições acrobáticas com aviões, faz exibições na capital. As comemorações de 7 de setembro são tão expressivas que em 2018, por exemplo, cerca de 30 mil pessoas assistiram aos desfiles em São Paulo e Campo Grande e 10 mil em Florianópolis. Eu deixo aqui um link para quem quiser conhecer mais sobre as datas comemorativas e deixo outras informações. O último link, inscreva-se, é para que você se inscreva no meu canal no YouTube. Tarcísio Coelho, Crato, Ceará, 7 de setembro de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.